Bem-vindos à JTV. Shalom, shalom, shalom aleikum. Shalom aleikum a vocês todos que estão aí a assistir. Bem-vindo mais uma vez na sessão de hoje. Aqui é Pastor Prosper, do Ministério Primavera da Vida Cristã, que estou chegando a vocês em nome de Yahushua Meshiach Jesus Cristo. Antes de nós começarmos, gostaria de convidar cada qual que está aí a assistir para nós fazermos oração. Convidamos a presença do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, para ele nos ajudar, porque não podemos entender nem compreender o que vamos aprender sem a ajuda dele. Aleluia. Então eu te convido para você fazer oração, convidar a presença do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, te ajudar. Oremos. Yahuwah, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, glorificamos o seu nome nesse momento, o nome santo, em nome de Yahushua Meshiach Jesus Cristo. Estamos a colocar nossas vidas e esse programa nas suas mãos. Yahuwah, nos toque através desse programa. Me usa, Senhor, como seu vaso para a sua glória. Adonai, a sua palavra nos diz e nos alerta que o seu povo sofre por falta de conhecimento. Yahuwah, me use para a transmissão do seu conhecimento aos seus filhos, que são filhos do reino. Adonai, que a sua presença esteja aqui, a presença do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, esteja aqui. Que anjos venham cá, esteja aqui conosco. Adonai, toque cada qual que Yahuwah predestinou para tocar. Liberte cada qual que você, Adonai, predestinou para libertar. Cura aqueles que você predestinou para curar no dia de hoje. Adonai, que você fale através da minha boca, que a sua palavra procede de ti para seus filhos. Em nome de Yahushua Meshiach Jesus Cristo, oremos. Amém. Aleluia. Bem-vindo a vocês todos, mais uma vez, no programa de hoje. Hoje tenho o tema que é muito interessante. E esse tema tem a ver com a morte e a ressurreição de Yahushua Meshiach, o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: será que Yahushua Meshiach, Jesus Cristo, morreu na sexta-feira? Porque na religião cristã, deixa eu dizer assim, na religião cristã, muitos celebram o que se chama de Sexta Santa. E muitos pensam que nesse dia Sexta Santa é o dia que Yahushua Meshiach, ao Jesus Cristo, foi crucificado e morreu. Mas hoje eu gostaria de mostrar claramente o dia que Yahushua Meshiach morreu, durante a semana, aquela semana que morreu, e o dia que ele foi ressuscitado. Aleluia. Tudo está na Bíblia, não é uma coisa que eu vou tirar de outro sítio, mas tudo está na Bíblia. Só que muitos interpretavam as passagens bíblicas de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas eu penso que de hoje o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, vai te ajudar para você compreender isto e você ser sábio no que tem a ver com a morte e a ressurreição
do nosso Senhor Yahushua Mashiach Jesus Cristo é o dia exatamente no qual ele morreu e foi crucificado. Então, nisso, vamos, em primeiro lugar, ler no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 4 e 8, para nós vermos as festas que os israelitas deveriam que celebrar, ao comemorar. Vamos ver no livro Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, se nós começamos com o versículo 4, vamos ver. Amém. Aqui estou a utilizar a versão nova versão internacional. E vamos ler começando com versículo 4. Levítico 23, começando com o versículo 4. Diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no estardecer do 14º dia. 14º dia significa na tarde ao anoitecer daquele dia de 14º dia do primeiro mês. Esse primeiro mês se chama de Nissan. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor. Essa festa do Senhor que se disse que se começa naquele dia de 15º dia se chama de o Sabbath. O Sabbath especial. Há um Shabbat especial. Amém. Vamos continuar. A festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, faça uma reunião sagrada e não realize trabalho algum. Durante 7 dias, apresenta ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, faça uma reunião sagrada e não realize trabalho algum. Aleluia. A pergunta é: quando que Yahushua Mashiach morreu? Quando que foi crucificado? Quando que foi crucificado? A primeira coisa, devemos saber que ele tinha dado uma profecia sobre a morte dele. Tinha dito que queria morrer como ficar na barriga ou na terra, como o Jonás também ficou na barriga do peixe por 3 dias. Isso se encontra em Mateus capítulo 12. Vamos ler. Mateus capítulo 12. Podemos começar com o versículo capítulo 12. Podemos começar com versículo 38. Diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa
e adultera. Pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonás. Pois, assim como Jonás esteve 3 dias e 3 noites, no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia. Aqui conseguimos ouvir o que o nosso Senhor falou sobre a morte dele, que vai ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga da terra. Amém. No coração da terra. Também, se quiser ver, temos versículos que falam sobre essas coisas. Então, Jesus Cristo deu essa profecia. Muitos pensam que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, porque o dia que seguiu foi sábado. Sábado. Amém. Amém. A pessoa pensa que foi sábado. Mas vamos ver o que realmente aconteceu. Primeiro, Adonai tinha ordenado que no primeiro mês do ano dos judeus, que se chama de Nissan, esse mês decorre entre março e abril, pelo calendário gregório dos romanos. O mês que se chama de Nissan é o primeiro mês do ano consoante Adonai, porque o ano consoante Adonai não começa em janeiro como os romanos influenciaram o mundo, não. Consoante Yahuwah, o mês começa entre março e abril. E o mês se chama de Nissan. N-I-S-A-N. Aleluia. Depois Adonai falou sobre a Páscoa. Quando falou sobre a Páscoa, ele disse que no 14º dia do mês de Nissan, deve que haver a Páscoa. Deve que haver o que? A Páscoa. Depois ele diz assim: no 15º dia daquele mesmo mês, significa o dia a seguir. O dia a seguir à Páscoa deveria ser o início da festa que se chama a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento. E em inglês se diz The Feast of Unleavened Bread. The Feast of Unleavened Bread. A festa dos pães sem fermento. Ok, deveria aqui começar no dia a seguir a Páscoa. E por 7 dias, deixamos a Páscoa, por 7 dias, deveria aqui comer pães sem fermento. Pães sem o quê? Sem fermento. E não deveria que haver fermento em casa deles. Mas a voltar já no 14º dia, que é a Páscoa, também na Páscoa não deveria que comer comida que tinha fermento, pão com fermento. Não deveria comer pães com fermento na Páscoa. Amém? Então, no 15º dia do mês de Nissan, se chamava de um dia grande. Um dia grande. Amém? Um dia grande. Devemos saber primeiro o que significa
Sabat. Sabat significa descanso. Sabat significa descanso. Amém? Significa descanso. Então, no 15º dia do mês de Nissan, era o início da festa de pães sem fermento. E nesse dia também se chamava de Sabat, um Sabat especial. Era Sabat especial, que era diferente de Sabat normal que acontecia como o nosso sábado, depois de sexta-feira. Não, o Sabat que era o início da festa de pães sem fermento é diferente de Sabat que era o Sabat normal que eles celebravam, deveria que guardar cada semana. Esse Sabat que vinha depois da Páscoa, só se celebrava uma vez por ano, no mês de Nissan, depois da Páscoa. Como a Páscoa também se celebrava uma vez por ano, esse Sabat especial, que era o primeiro dia de celebração da festa dos pães sem fermento, também se celebrava uma vez só no mês de Nissan, o primeiro mês do ano dos judeus. Aleluia. Então, uma coisa que vamos já ter que ver, em primeiro lugar, devemos que ver que no mês do Nissan, no dia 15, quando Jesus Cristo, nesse dia 15, é o dia que foi o primeiro dia que Jesus Cristo estava morto. Vamos ver essas coisas. Na semana em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu, naquela semana havia 2 sábados. Há um sábado, há 2 dias de descanso. Amém? Perceber bem. Naquela semana havia 2 sábados que não tem nada a ver. Veja, um sábado não tem nada a ver com dias da semana. O outro sábado tem a ver com dias da semana. Amém? Havia o dia de descanso, o Sabat, que era o início da festa de pães sem fermento. Depois havia um outro sábado, que era sábado normal da semana, que vinha cada semana, tem sábado, cada semana tem sábado, cada semana tem sábado. Mas naquela semana em que o Senhor Jesus Cristo morreu, havia 2 sábados. O sábado da festa e o sábado da semana. Amém? E o sábado, ao Sabat, há um dia de descanso, que era o início da festa de pães sem fermentos, vinha sempre, e mesmo hoje, mesmo nesses anos, mesmo hoje nessa geração, continua a vir depois da Páscoa. Se a Páscoa acontece hoje, amanhã deve que ser o Sabat de pães, da festa de pães sem fermento. Devemos que saber isto. E a Páscoa pode acontecer em qualquer dia. A Páscoa e esse Sabat pode acontecer em qualquer dia. Pode acontecer na segunda-feira, pode acontecer na terça, na quarta, no domingo, qualquer dia. Quando o Sabat, que nós sabemos de sábado, sempre veio depois de sexta-feira. Aleluia. Então, devemos que saber disto. Aonde que havia confusão, pessoas não se apercebiam que naquela semana,
que Jesus Cristo morreu, havia 2 sábados. Havia a Páscoa, depois havia o sábado, de quê? De festa, de pães sem fermento, e depois havia também outro sábado. Amém? Aleluia! E se veremos, devemos saber que a Páscoa não é sábado. A Páscoa não é um dia de descanso. Para a vossa informação, na Páscoa, pessoas não era permitidos de trabalhar. Na Páscoa, pessoas podem trabalhar. Na Páscoa, pessoas podem viajar. Na Páscoa, podem fazer qualquer coisa que eles quiserem. Mas só na Páscoa, pessoas não deveriam comer o pão. Também na Páscoa, não deveria comer o pão com fermento. Amém? Também na Páscoa, veja, na Páscoa também, pessoas não deveriam comer o pão com fermento. Mas isto que aconteceu na Páscoa não tinha ligação com aquela semana de festa dos pães sem fermento. Veja uma coisa que era semelhante. Uma coisa que era semelhante era, na Páscoa, não deveria comer o pão com fermento. Também, na festa de pães sem fermento, não deveria comer o pão com fermento. Não, essa era uma coisa que era semelhante. Na Páscoa também fazia isto, também na festa dos pães fazia essas coisas. Mas o que se fazia na Páscoa? Na Páscoa comia a carne de cordeiro. Deveria assar a carne e comer a carne com aquele pão sem fermento e comer com verduras. Amém? Na Páscoa. Mas na festa de pães sem fermentos, o foco estava no pão sem fermento. Estamos juntos? Então, a Páscoa vinha antes daqueles 7 dias de celebração da festa de pães sem fermento. Não, a Páscoa depois vinha 7 dias. Não, se contar a Páscoa e incluir a festa de pães sem fermento, tudo ia ser quantos? Ia ser 8 dias. Mas a Páscoa não era o primeiro dia da festa sem fermento. Amém? O primeiro dia da festa sem fermento vinha depois da Páscoa. Aleluia! Espero que vocês estão a compreender. Então, naquela semana havia sábado, ao sábado, o dia de descanso, que era especial. Depois havia o sábado, naquela mesma semana, que era o sábado de fim de semana. Amém? 2 sábados. E vamos ver então o que aconteceu quando que Jesus Cristo morreu. Amém? Isto para saber Jesus Cristo, se você ver João capítulo 19, versículo 31, João 19, versículo 31, João 19, versículo 31, podemos ver aí, João 19, versículo 31, amém? Diz assim: era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Então, daqui se vê, se nós voltarmos um pouco para cima, versículo 28, se diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de hisopo
e a erguera até aos lábios de Jesus, onde Yahusha, tendo-o provado, Jesus, onde Yahusha disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Veja, versículo 31, que diz assim: era o dia da preparação. Esse é o dia da preparação. Era o dia da preparação para o quê? Não era o dia para a preparação para a Páscoa. Era o dia para a preparação para o dia de Sabat, do início da festa de pães sem fermento. Então, nesse dia que se chama dia de preparação, era também o dia da Páscoa. Mas nesse dia da Páscoa também fazia o trabalho para preparar o quê? Para preparar para a festa de quê? De pães sem fermento. Aleluia. Então, vamos ver. Já vimos Levíticos capítulo 7. Levíticos capítulo 7, já vimos aí. Então, vamos ver aqui. No versículo, no Levíticos capítulo, onde que vimos aqui, 23, encontramos aí muitos sábados especiais que estão escritos aí. Se vocês estarem em casa a ler tudo, vocês vão encontrar 7 sábados que não são sábados de fim de semana, mas que são sábados especiais que se encontram aí. Aunque são dias de descansos que não são o dia de descanso do fim de semana. Para a pessoa já ver. Você ler, vai encontrar aí. Ok, vamos ver. Versículo 4 a versículo 8, que era no 14º dia da semana, do mês de Nissan. O primeiro mês do ano dos hebreus. Encontramos o que? No 14º dia era a Páscoa. Não era o dia de descanso, só era Páscoa. Não era Sabat, era só a Páscoa. Então, no 15º dia do mesmo mês, significa o dia a seguir, era o primeiro dia de 7 dias que deveria que se celebrar aquela festa de pães sem fermento, que era o sábado especial, Sabat especial, o dia de descanso especial, que não tem nada a ver com o sábado de fim de semana. No 21 dia do mesmo mês de Nissan, 21 dia, era o fim. Era o fim, veja aí, era o fim, no 21 dia, era o fim do Nissan. Era o fim da celebração da festa de pães sem fermento. A data 21 de Nissan significa, ao contrário do primeiro até no 21. Então, nesse dia era também o dia que se chamava de dia de descanso especial, um sábado especial, que não era o sábado do fim de semana. Amém? Aleluia. No versículo 9 até versículo 14, aí mesmo no Levíticos capítulo 23, a festa de primeiro frutos. A festa de primeiro frutos. Esse dia é o dia que pessoas traziam frutos para apresentar ao Senhor, os primeiros frutos apresentar ao Senhor. Amém? E esse dia não é um dia
muito especial. Mas é especial porque as pessoas traziam o quê? Frutos. Esse dia acontecia depois do sábado normal, o sábado do fim de semana. Se veremos também versículo 15 até 22, vem a festa das semanas. A festa das semanas. Amém? Essa aqui acontece depois de 7 sábados, há 7 semanas, depois da festa de primeiros frutos. Amém? Aleluia. Depois mais um dia. Aleluia. Mais um dia. Se você contar no dia de que pessoas traziam os primeiros frutos, até no dia que esse sábado acontecia, mais um, que significa 50 dias, era um dia também especial, que as pessoas deveriam aqui descansar. Amém? É o dia que se chama de Pentecoste, que tem a ver com Pente. Quando fala Pente, em grego, tem a ver com 50. Amém? No versículo 23 até 25, tem a festa de trombetas. E isto acontece no primeiro dia do mês de Tishri, ao 7º mês do ano dos hebreus. Esse também é um dia de descanso especial, um sábado especial. Amém? Aleluia. No versículo 26 até 32, é um dia que se chama é um dia especial que nós lembramos como houve o que se chama substituição. Isto acontece também no 10º dia do mês de Tishri. Amém? Aleluia. Esse aí também é um dia especial de descanso. Depois no versículo 33 até 44, pessoas conseguem ver a festa de tabernáculo. A festa de tabernáculo. Isso acontece no 15º dia e no 22 dia do Tishri. Amém? No 22º dia do Tishri. Esses são dias especiais, os sabados, que os hebreus os homens que são hebreus, deveriam que sair das casas deles e ir no templo para celebrar. Amém? Ok, uma outra coisa que queríamos já ver antes de continuar é que os dias dos judeus começa quando o sol está para entrar, quando está para anoitecer, começa às 18h01. Aí o dia começa. O dia deles não começa meia-noite, não começa às 6 de manhã, não começa às 12, começa às 18h01. Aí o dia dos hebreus começa. Se você quiser ver isto, é só ver no livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus estava a criar, ele dizia: anoiteceu e amanheceu, assim foi o dia. Amém? Se quiser ter essa prova, podemos ir no livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Veremos o versículo, por exemplo, o versículo 8. Finalmente Deus chamou seu passar-se a tarde e a manhã. Passasse a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Passasse o quê? A tarde e a manhã.
Eu quero dizer, a tarde e amanhã, a noite e amanhã. Isto foi o dia. Assim que Adonai considerava o dia. O dia começa quando está a anoitecer até toda a noite, depois quando amanhece, todo dia. Quando chega às 8, o dia acaba, o outro dia começa. Aleluia. Então, o que devemos que ver sobre os dias? Primeira coisa que devemos lembrar é que Jesus Cristo, na verdade, ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Aleluia. No primeiro dia da semana é quando Jesus Cristo ressuscitou. Temos provas com isto na Bíblia. Temos provas com isso na Bíblia. Vamos ver aqui, para não teremos dificuldade de compreender essas coisas aí. Amém. Vamos ver. Aleluia, aleluia. Vamos ver aqui nos versículos. No primeiro dia da semana. Tenho aqui materiais que eu preparei para pessoas não ter confusão. Aleluia. Se vermos aqui sobre o dia, se vermos no João capítulo 20, versículo 1. Amém? João, vamos ver em João. João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria da Magdala, chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, aí conseguimos ver que foi o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nos judeus é domingo. Até em português, quando nós falamos de segunda, conseguimos ouvir que tem a ver com 2. Terça tem a ver com 3. Não, domingo é o primeiro dia. Segunda é o segundo dia. Terça-feira é o quarto dia. Quinta-feira é o quinto dia. Isto está consoante a Bíblia. A contagem desses dias. Então, o primeiro dia da semana era quando? No domingo, que nós chamamos de domingo, mas que é o primeiro dia da semana. Então, conseguimos ver que ela, a Maria da Magdala, Maria Madalena, foi no sepulcro no primeiro dia da semana, que era o dia que eles deveriam aqui trabalhar. Era o dia depois de sábado normal, que era sábado da semana, sábado normal. Então, se nós contamos, amém? Se nós contamos a voltar para trás, para vermos quando que Yahushua Meshiach morreu, amém? Vamos ver. Houve sábado, que não deveria que trabalhar, que era sábado normal da semana.
Depois houve sexta-feira. Vamos ver o que aconteceu na sexta-feira. Primeiro vamos contar 3 dias. Se o dia termina às 8, para os hebreus, aos judeus, significa que no domingo, desde 18 horas, tá vendo? Sábado a anoitecer, já é o primeiro dia da semana dos hebreus, porque começa às 8 e 1 segundo. Então, Jesus Cristo, toda aquela noite de sábado para domingo, que nós falamos de sábado para domingo, é naquela noite que Jesus Cristo ressuscitou. Tá bem? É naquela noite que Jesus Cristo ressuscitou. Aquela noite de sábado para domingo. Porque sábado para domingo, aquela noite é o início do dia dos hebreus. Então, o dia de sábado para a noite da sexta-feira significa um dia que Jesus Cristo, é o terceiro dia que Jesus Cristo estava no sepulcro. Ok? Vamos. Tenho aqui aonde que preparei essas coisas. E no dia que é já sexta-feira durante o dia e quinta-feira à noite, que nós falamos da noite, esse era o segundo dia que Jesus Cristo estava no sepulcro. Depois vamos, amém, para ver tem sábado, tem sexta, quinta. Sábado, sexta e quinta. Então, que era dia, sábado era dia 17 no mês de Nissan, sexta-feira era dia 16 do mês de Nissan e quinta-feira era dia 15 de Nissan, que era o sábado especial. E depois vem aquele dia 14, que era o sábado. Aleluia. Então, vamos ver. Se Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa, lembre quando Jesus Cristo estava na cruz. Quando ele estava na cruz, disseram que deveria que quebrar os ossos daqueles que estavam também com ele. Porque não queria chegar às 8, quando ainda os corpos se encontrassem na cruz, porque ia fazer a eles não celebrar aquele sábado, há um sábado especial que aconteceu no dia 15. E no dia 15, amém? No dia 15 era na quinta-feira. No dia 15 era na quinta-feira. Amém? Era na quinta-feira. Então, vamos ver. No dia 13, que era terça-feira, houve preparação da comida para a Páscoa. Tá bem? No dia 14, que era quarta-feira, no dia 14, foi a Páscoa e também preparação para o que? Para sábado especial. Amém? E nesse dia 14, deveria que matar o cordeiro da Páscoa, no dia 14, a anoitecer. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 6. E deveria que comer naquela noite de dia 14. E daí, no dia 14, Jesus Cristo celebrou a Páscoa. E naquela mesma noite que celebrou a Páscoa com seus discípulos, foi a noite que ele foram lhe buscar.
Foram de buscar. E quando... Isso era noite já. À noite, para os hebreus, lembre, à noite é o início do dia. Amanhecer ainda é continuação daquele dia até às 8. Estamos juntos? Até às 8. Aqui estamos a falar já no dia da Páscoa, dia 14. Nesse dia, quando amanheceu, lhe levaram já onde que levar a Caiafa, todas essas coisas, a Pilato para julgar. Depois, às 9 daquele dia, é no dia que é o momento que Jesus Cristo, Yahushua Mashiach, foi crucificado. Às 12 houve o quê? Escuridão. Às 15 Yahushua morreu. Às 15 ele morreu. E antes das 8 daquele dia, ele foi colocado no sepulcro que estava perto. Então eles diziam, vamos fazer rápido. Lembre quando as mulheres Maria com os outros foram aí seguir, dizendo que estão a seguir para despedir o corpo do Senhor. E José disse a eles, faça rápido. Faça rápido, por quê? Faça rápido por quê? Porque ele estava para não se sujar, para não celebrar o quê? A festa de quê? De pães sem fermentos. Aleluia. Então, se você quiser ver essas coisas, pode ver Mateus capítulo 26, versículo 20, Mateus versículo 27, capítulo 27, versículo 62, Marcos 14, versículo 17, Marcos 15, versículo 42, João 13, versículo 2, Lucas capítulo 23, versículo 54, que estão aí. Então, no 15º dia do mês de Nissan, amém? Lembre, o dia dos hebreus começa a anoitecer. Nesse dia, foi o dia especial, foi a Páscoa. Foi a Páscoa especial. Esse dia Jesus Cristo estava no sepulcro por 24 horas. Depois veio no 16º dia, o 16º dia, que era 16º dia, que era na sexta-feira, amém? Sexta-feira, era também preparação para a Páscoa, aliás, para sábado, era preparação para um outro sábado, que era sábado da semana, que não é sábado do que? De festa de pães sem fermentos. Esse já era preparação para um outro sábado, que é sábado normal, o sábado, que é o fim de semana. Então, naquela sexta-feira é o dia que aquelas mulheres foram preparar o quê? Foram preparar alomas para ir já meter no sepulcro onde o Senhor Cristo, Yahushua Mashiach, se encontrava. Aleluia. Isto era na sexta-feira. Jesus Cristo era o segundo dia que Yahushua Mashiach estava onde? No sepulcro. No segundo dia. Aleluia. Então, depois, quando prepararam, não foram naquele dia. Estava preparado. Depois veio o que? O sábado. Veio o que? O sábado. Que era o sábado do que? Do fim de semana. Daí que conseguimos ver em João capítulo 20, versículo 1, diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, nesse dia, era o dia que as mulheres deveriam ir já levar aqueles aromas para o corpo do Senhor Jesus Cristo, Yahushua Mashiach. Amém? Isto era já no primeiro dia, que era domingo. Então, Jesus Cristo, o corpo dele estava no sepulcro quando? Estava no sepulcro no sábado, na sexta-feira e na quinta-feira. Amém? Aí estava onde?
no sepulcro. Daí, queremos já ver. Ele morreu quando? Quando que morreu? Se sábado estava no sepulcro, sexta no sepulcro, na quarta, aliás, sexta, quinta e na quarta foi o dia que ele morreu. Aleluia. Então, sábado, sexta, quinta, são 3 dias completos, que são 3 noites e 3 dias que ele esteve no sepulcro. Então, morreu quando? Morreu na quarta-feira. Na quarta-feira é o dia que Yahushua Meshach morreu. E teria ressuscitado quando? Teria ressuscitado, para nós que hoje contamos, como nós contamos, teria ressuscitado no sábado à noite. Então, significa que quando eles foram no domingo de manhã para ver o corpo, não encontraram que o sepulcro estava aberto. Então, ressuscitou no sábado à noite. O sábado à noite, para os romanos era sábado à noite, para os hebreus era o início de domingo, o início do primeiro dia. O sábado já tinha passado. Amém. Aleluia. Então, pessoas celebravam a Sexta Santa. Mas na verdade, aquela Sexta Santa não tem nada a ver com Sexta Santa, não tem nada a ver com o dia que Yahuwah morreu. A Páscoa não cai no mês de Nissan, cada sexta. Não, a Páscoa pode chegar qualquer dia do mês de Nissan, mas basta ser no dia 14 do primeiro mês. Então, dia 14 do primeiro mês dos hebreus, pode cair na segunda, pode cair no domingo, pode cair na terça, na quinta, no sábado. Então, quando a pessoa já dizer que a Páscoa vai se celebrar no domingo e também vai se celebrar a Sexta Santa, vai ser sexta-feira, cada sexta-feira, não. Naquela altura, quando Yahushua Meshach morreu e ressuscitou, aquelas datas caía como exatamente ele ressuscitou no domingo, que era sábado à noite para nós, mas que era o domingo, ao primeiro dia para os hebreus. E era depois de sábado, que era sábado do quê? Do fim de semana, que era o sábado que nós temos hoje. Então, se nós vamos na igreja no domingo, hoje, lembre que é o dia exatamente que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Deveríamos até que entrar na igreja no sábado à noite, até todo aquele dia de domingo, quando amanhecer, até chegarmos no domingo às 8. No domingo às 8 o dia termina. Mas Jesus Cristo ressuscitou na anoitecer do domingo. Significa, ele pode ser que ele ressuscitou começando às 8:01 até às 6 de manhã de domingo. Aleluia. Então, quando que ele morreu? Ele morreu quando? Ele morreu na quarta-feira. Quinta, sexta e sábado estava no sepulcro. Aleluia. Então, há uma coisa que pessoas costumam fazer. Pessoas costumam fazer coisas que têm a ver com não comer a carne durante a sexta, diz a Sexta Santa. Eu como, porque quando Jesus Cristo estava, no dia que ele foi crucificado, na noite daquele dia, significa na noite antes de amanhecer, naquela noite que fazia parte do dia que ele foi crucificado, comeram a carne assado de ovelha. Então a carne que deveria se comer são 2 tipos, era a carne de ovelha ou a carne de cabrito. Eu como. Essas coisas dizendo não como carne que tem sangue, essa é uma tradição que não tem nada a ver com a Bíblia, é uma tradição que não tem nada a ver com os judeus, não tem nada a ver com o que Yahuwah Meshach
celebrou não tem nada a ver com o que, aliás, Yahusha Meshiach celebrou e não tem nada a ver com o que Yahuwah El Shaddai ordenou para nós celebrarmos. Aleluia. Então, com isso, queria vos dizer que essas coisas, dizer que não como carne, não faz o que, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. É uma tradição, não sei de onde vem, mas não é bíblico. Não é para nós que somos os tarmidimos, os discípulos do Senhor Yahusha Meshiach. Aleluia. Então, saiba que quando estamos a celebrar a Páscoa, deveremos, na verdade, aqui seguir o mês de Nissan como se celebra nos judeus. Mas se nós levamos uma semana, significa que vamos ter que contar, já se ressuscita no domingo, vamos celebrar a morte dele, que ele morreu quando? Na quarta-feira. Na quarta-feira, o dia que ele foi crucificado, e ficou no sepulcro na quinta, na sexta e sábado. Então, são 3 dias que ele estava no sepulcro. Espero que vocês já entenderam que, porque se a pessoa te dizer que ele morreu na sexta-feira, se você ver sexta-feira, se morreu na sexta-feira, a anoitecer, significa só que ficou no sepulcro. Aquela noite que vai para sábado, aquela noite que vai para sábado, depois do dia de sábado, então ficou só 24 horas no sepulcro. Que não é verdade, quando ele ficou 3 dias e 3 noites, que significa 72 horas. Não ficou 24 horas, ficou 72 horas. Aleluia. Por isso queria fazer oração convosco. Hoje era para nós teremos clarificação dessas coisas. Se você tiver uma pergunta, por favor, utiliza os números de contato que estão aí embaixo, utiliza a Facebook, utiliza esse número, também tem o WhatsApp. Pergunta qualquer coisa que você quiser, nós vamos responder com a ajuda de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O que eu estou a fazer, quero que pessoas tenham sabedoria do que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Yahusha Meshiach, Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós não somos religiosos, nós somos filhos e filhas de Yahusha. Aleluia. Filhos e filhas do Pai Celestial, Yahuwah El Shaddai. Então, se você está aí e não tem Yahusha na sua vida, ou Jesus Cristo na sua vida, é só receber a Ele. Abrir o seu coração dizendo: Senhor Cristo, Yahusha Meshiach, estou a te receber nesse momento, me aceite como o seu filho, me separe com o meu passado, me lave com o seu sangue, perdoe todos os meus pecados, me faça eu conhecer a sua vontade, viver na sua presença para sempre. Se trombeta soar, eu também estar na sua presença sem medo, sem vergonha e sem condenação. Aleluia. Mas não gostaria de terminar sem fazer oração convosco. Há pessoas que têm desafios, que estão aí, que o inimigo continua a desafiar. Mas uma coisa que vocês devem lembrar: se nós nos encontrarmos na presença de Yahusha Meshiach, no reino, teremos vitória. Porque ele não tem, o diabo, o inimigo da nossa alma, o adversário, não tem jurisdição no reino de Yahusha Meshiach. Se você se encontrar fora da presença de Yahusha Meshiach, ali o inimigo está a reinar, mas dentro não está a reinar. É por isso que, se você está doente ou tem um desafio, estenda a sua mão e faça oração comigo. Depois você vai testemunhar pelo que Yahuwah vai fazer em nome de Yahusha Meshiach, Jesus Cristo. Oremos. Em nome de Yahusha Meshiach, Jesus Cristo, qualquer coisa que tenha a ver com a obra do adversário, a obra do inimigo, demônios, entidades diabólicos, estou a mandar a eles sair da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, Yahusha Meshiach. Você que está doente, você que está na cama com a doença, que está no hospital, e doenças que não passam, receba a sua cura em nome de Yahusha Meshiach, Jesus Cristo. Tenha fé. Qualquer situação
obedeça o nome de Yahushua Meshach, Jesus Cristo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É o nome que fomos dados pelo qual devemos ser salvos. Então, não se preocupe. Só confie no Senhor. Aleluia. Se você não tem uma congregação, é necessário que você procure uma igreja viva. Uma igreja viva e você começa a congregar nessa igreja. Se você não tiver uma igreja e se encontrar aqui em Maputo, por favor, venha congregar conosco. Nós estamos aqui em Maguanin, Fim do Muro, paragem Fim do Muro, Maguanin, quarteirão 25. Só estamos a nos preparar para nos encontrarmos com Yahushua Meshach, sem medo, sem vergonha e sem condenação. Mas se você se encontrar uma outra congregação, congrega nessa congregação, porque nós somos o quê? Filhos do reino. Somos tarmidinhos de Yahushua Meshach. Então, continua na sua congregação, se você tem uma congregação, e continua a adorar Yahushua Meshach na sua congregação. Mas se não tiver uma congregação, venha estar conosco. Aleluia. Por isso, o que eu te digo é só se preparar, porque trombeta pode soar qualquer momento. Trombeta pode soar a qualquer momento, porque é uma promessa também que temos aqui na palavra do Senhor. Trombeta vai soar, não sabemos quando que vai soar, mas pode soar em qualquer momento. Então eu não gostaria que você fique atrás, não ficasse atrás. Gostaria que você também estivesse conosco. Estivesse conosco para nós estarmos com Ele, sem medo, sem vergonha e sem condenação. Por isso, não continue nos pecados. Já ensinei sobre essas coisas. Não continue na desobediência. Não continue a desobedecer o que a palavra do Senhor nos diga para nós obedecermos. Porque aqueles que já receberam Yahushua Meshach, o Senhor Jesus Cristo, não continuam no pecado. Não continuam pecando. Porque já são as novas criaturas. Novas criaturas com a natureza de Yahuwah El Shaddai, Deus de Abraão, Jaque e Jacó. Então, você continua com Ele, continua se preparando. Sabemos que daqui a nada, não sabemos quando, mas daqui a nada a trombeta vai soar. E nós estaremos com Yahushua Meshach, sem medo, sem vergonha e sem condenação. Então, o Senhor te abençoe. Abençoe a sua casa. Que haja paz na sua família, na sua casa. Que haja salvação na sua família e na sua casa. Adonai te preservar pela salvação. Esse é uma grande bênção em cima de todas as bênçãos. A salvação. Ter a garantia que você tem a salvação. Aleluia. Shalom. Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. Amém.